Vamos falar agora de rame-rame político, eleições municipais? Vamos chamar o Álvaro Noceira. O vereador Carlos Bolsonaro foi às redes sociais dizer que fez as pazes com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Álvaro vai chegar com as notícias agora. E de que maneira que essa reconciliação mexe com o xadrez político aqui em São Paulo? Hein, Álvaro? Bem-vindo. Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 13 em 1. Uma situação, no mínimo, estranha. Após aquela discussão entre Pablo Marçal e Jair Bolsonaro no Instagram, o empresário disse que quem teria feito aquele comentário irônico foi o filho do ex-presidente. Eles então trocaram muitas farpas, trocaram xingamentos e Carlos Bolsonaro disse que ia processar Pablo Marçal. Porém, Carlos Bolsonaro foi até o Twitter e publicou: "Conversei com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil." E hoje o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, fez um corpo a corpo em Guaianazes, zona leste aqui da capital, com Pablo Marçal subindo nas pesquisas, principalmente com o eleitorado mais bolsonarista. Nunes disse que tem certeza absoluta que o ex-presidente não vai apoiar alguém que já foi condenado e que há um possível envolvimento com o crime organizado. Essa questão toda surge porque Nunes ele confirmou presença naquele ato do 7 de setembro. Porém, Bolsonaro deu uma declaração dizendo que qualquer outro candidato poderia participar, abrindo margem então para Pablo Marçal. A candidata do PSB, Tabata Amaral, foi até as redes sociais e publicou mais um vídeo fazendo novas acusações contra o empresário. E ela criticou as ações de Nunes e Boulos. De acordo com ela, Nunes não ataca muito o Pablo Marçal porque quer herdar o voto conservador. E Boulos não faz esses ataques porque quer levar Marçal para o segundo turno. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, fez um corpo a corpo na zona norte aqui da cidade de São Paulo. O apresentador conversou com as pessoas, trocou os santinhos, pediu alguns votos e tem como proposta estender o horário de funcionamento em 2 horas das creches municipais. E por fim, Guilherme Boulos, do PSOL, realizou uma caminhada pela cidade de Tiradentes, zona leste aqui da capital paulista. Volto com você, Cine. Obrigado pelas informações, Álvaro. Bom trabalho para você. Vamos trazer então a publicação que foi feita por Carlos Bolsonaro, né, que estava ali sendo o protagonista, desse desentendimento então entre Pablo Marçal e a família Jair Bolsonaro. Pablo Marçal deixou claro várias vezes que não tinha nada contra o presidente, muito pelo contrário, nem contra o deputado estadual, mas que a desavença dele era com o Carlos Bolsonaro. E aí vem Carlos Bolsonaro, agora 5h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Não saiam daí. Vem Carlos Bolsonaro e publica: "Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo, expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar as mesmas direções quando falamos de Brasil. Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado. Tenho certeza que com o coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saiamos todos mais fortes para um Brasil que os brasileiros desejam." E aí, Segré? Deixando a porta aberta. Ninguém sabe eleitoralmente. Primeiro, se Marçal chega efetivamente ao pleito. Devemos lembrar que tem 3 processos encaminhados. TCE, o processo que aparentemente volta à tona daquela missão que o Marçal teria levado algumas pessoas a uma montanha que terminou muito mal, e a questão das redes sociais. Mas, de qualquer maneira, fica muito claro que eles fizeram as pazes porque o adversário político é Boulos. Não teria nenhuma lógica brigar entre pessoas que estão pescando da mesma lacuna quando o objetivo é derrotar nas urnas o Boulos. Que, dito seja de passo, agradeço muito, não sei se foi o TCE, o TRE ou quem foi, multou o Boulos em R$ 36.300 por cantar o hino com uma linguagem neutra, que não está na letra do hino. Então,
parabéns a quem mudou, porque não deve ser mudada a letra do hino, um símbolo pátrio, junto com o selo, com as armas, com a bandeira e o hino também. Então, parabéns a quem fez isso. Piperno, o que essa pacificação traz para esse xadrez político de São Paulo? Um acordo da Bolsolândia com a Coutilândia, né? Até porque o Pablo Marçal agora falou que quer juntar uns cultos aí para fundar um novo partido político. Então, a Coutilândia se unindo aí ao lado mais radical da Bolsolândia. Eu acho que esse movimento, ele não me surpreende. Ele certamente preocupa o prefeito Ricardo Nunes, até porque eu já estou sabendo de pelo menos um deputado federal do MDB e um suplente que chegou a assumir vaga do Podemos e tal, vaga também de deputado federal, que apoiam o Pablo Marçal. Agora veja, hoje, por exemplo, eu vi mais um vídeo do Pablo Marçal, ele conversando lá com, enfim, um entrevistador, e ele dizendo, com toda a tranquilidade do mundo, que ele já tentou ressuscitar uns bots, ele não conseguiu, mas ele vai continuar tentando. Disse também que ele... É verdade, você está rindo, mas é verdade. Que, de fato, ele não conseguiu fazer aquela mulher que saiu da cadeira de rodas andar, mas ele já tinha feito outras tentativas e que ele não vai desistir. Ele vai continuar tentando. Deus Pai. Então, vejam bem o nível. Excesso de entusiasmo. Vejam bem o nível. Pois é, o nível é esse. Eu acho o seguinte, na França, eu uso sempre a França porque ela faz lá acontecem algumas coisas que aqui, de certa forma, involuntariamente ou não, elas são copiadas. Houve um momento em que a esquerda não tinha candidato no segundo turno. Era alguém da direita tradicional contra alguém da extrema-direita. A esquerda descarregou nesse candidato da esquerda tradicional, enfim, o presidente Chirac, que acabou vencendo o pai da Marine Le Pen com mais de 80% dos votos. Nessa última eleição na França agora, havia lá o risco sério de que a extrema-direita vencesse a eleição parlamentar. Então houve também um acordo entre centristas, os esquerdistas e a direita moderada para combater esse grupo à extrema. Eles acabaram ganhando. Então, veja, eu não consigo entender honestamente como é que alguns setores eles abraçam esse extremismo charlatanesco aí com a maior tranquilidade do mundo. Então, eu acho que, assim, eu aguardo boas respostas por parte do eleitor de São Paulo, respostas melhores do que aquelas que alguns políticos estão dando. Ô Zé Maria, eu queria saber de você, como é que você avalia agora essa pacificação, né? Esse momento em que os dois conversam, que teve também, de certa forma, uma ponte feita por um outro expoente da direita brasileira, que é o deputado Nicolas Ferreira. Como que isso vai alterando ali o movimento político para as eleições aqui de São Paulo, no teu ponto de vista? Pois é, eu perguntei isso ao deputado Eduardo Bolsonaro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda não obtive resposta. Mas o que me falaram é que entenderam que era um processo de autodestruição. E aí decidiram separar o que é a disputa municipal, uma briga lá municipal, né, e o que é o debate nacional e que é a proposta do grupo para o debate nacional. O processo de autodestruição seria manter essa rixa. Exatamente, manter essa rixa, porque a crise estava escalando, né? E a gente vê aí em São Paulo que não vai adiantar muito a posição do Bolsonaro de gravar um programa para o prefeito, né, o Ricardo Nunes, não vai adiantar muito. Isso aí, porque esse grupo mais coeso ali da direita está apoiando o Marçal. E o sinal ali começou a ficar turvo exatamente na história ali do governador, quando ele sugeriu o voto nulo. Ali o pessoal assustou e falou, não, peraí, aí é divisão demais. Contra a esquerda, todos nós somos, né? E aí é que houve não, vamos repensar, e o Carlos Bolsonaro decidiu dizer lá aquela história de que contra a direita não existe voto nulo, né? É a estratégia que o PT sempre usou contra a direita, e a direita iria usar agora contra a esquerda. Então, essa é a história.
há sim um trabalho para acomodar. Mas o apoio formal de Jair Bolsonaro a Pablo Marçal agora fica muito feio, fica muito esquisito. Fala, Gani. Olha, eu acredito que essa pacificação com o Carlos Bolsonaro tenha pouco efeito. Eu estou bastante ansioso e curioso para ver as próximas pesquisas captando aquele movimento de pessoas fortes na direita fazendo críticas ao Pablo Marçal, né? Então você teve o jornalista, comentarista, o Paulo Figueiredo, o Leandro Rochel, são pessoas muito ativas e muito fortes nas redes sociais. Então, até que ponto Pablo Marçal não vai perder votos com críticas aí desses pesos pesados da direita? Outro ponto que a gente tem que observar é o contra-ataque da Tabata Amaral, levantando vídeos, né? Fez ali uma produção bastante cinematográfica, né? Mostrando aí o passado de Pablo Marçal. Então vamos ver como é que isso vai desembocar nas próximas pesquisas. E talvez a gente tenha até a possibilidade, está tudo muito em aberto, de um segundo turno entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, né? Não podemos descartar essa possibilidade. Você tem 3 aí que estão disputando, está imprevisível, que é o Boulos, né? O Ricardo Nunes, o atual prefeito. Está tudo muito embolado ali na primeira. O Alan levanta duas possibilidades interessantes. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma delas. E aí eu perguntaria, onde é que a Bolsolândia ficaria? Segundo, em relação ao que você falou, Alan, de alguns influenciadores da direita terem tomado posições agressivas contra o Pablo Marçal, isso é verdade, isso aconteceu. Só que tudo isso aconteceu também antes desse armistício. Gostaria de saber se eles vão manter essa rejeição ao Pablo Marçal. Dependendo do nome, vai. É que esse movimento, que em relação a esse movimento do Ricardo Nunes aí, é que as pesquisas estão indicando que num possível segundo turno entre Nunes e Marçal, Nunes tem uma ampla vantagem, assim como teria se o segundo turno fosse contra Guilherme Boulos. Por isso, essa análise do Gani sobre a possibilidade de um movimento, ou seja, de haver um voto útil ali em cima de Ricardo Nunes, de quem não queira que Pablo Marçal assuma a Prefeitura de São Paulo, justamente porque num segundo turno entre Marçal e Boulos está tudo muito próximo. A margem de erro os coloca ali na mesma posição. A gente precisaria entender o voto por negação, ou seja, para onde ele iria mais? Para Marçal ou para Boulos? Já num segundo turno entre Nunes e Marçal ou Nunes e Boulos, há uma distância um pouco mais clara, mais cristalina, apontada em várias das pesquisas que já foram divulgadas até agora, que foi, Piperno. Veja, e se o apoio desse grupo é tão sólido assim ao prefeito Ricardo Nunes, como é que o Pablo Marçal já anunciou que vai participar dos atos do 7 de setembro, organizados, aliás, por esse grupo político? Isso é uma outra coisa estranha, quer dizer, o prefeito vai ter a incômoda companhia de um concorrente direto em cima de um palanque? É muito estranho isso, né? Eu quero até falar de uma outra manifestação do Pablo Marçal, que ele diz o seguinte, que tem tomado atitudes que, segundo ele, são idiotas para chamar atenção nos debates nas redes sociais. Abre aspas, no processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Não é uma parada que eu me divirto. Alan Gani. Pior que ele faz um diagnóstico correto, porque a gente vive em tempos de empobrecimento do debate público, Evandro. Infelizmente. Me assusta muito essa ideia messiânica no Brasil, de que basta a pessoa falar, olha, eu sou antissistema e pronto, já canaliza tudo quanto é voto, né? E você esquece a capacidade técnica, a capacidade de fazer alianças, a capacidade de governabilidade, de conhecer a máquina por dentro, né? E aí fica, todo mundo assim deposita uma esperança num projeto messiânico, esse vai ser o salvador da pátria, e não é assim. A sociedade não vai ser salva por uma única pessoa, são instituições, são as pessoas no dia a dia, são trabalhos de longo prazo, ocupação de espaço. Então, me assusta bastante, então ele tem razão em relação a isso, né? As pessoas estão assim, ávidas por ídolos, por messias, e não é isso que vai salvar a sociedade brasileira, a democracia brasileira. Agora, Langani, eu queria te fazer uma pergunta, porque boa parte desse público que agora está seguindo o Pablo Marçal
viveu momentos de apoio a Jair Bolsonaro, que é, por exemplo, um político que você costuma defender aqui. Qual que seria a diferença, então, entre eles e por que esse público aqui acaba arrumando para lá também? Eu vejo que o Jair Bolsonaro, com todos os seus acertos e defeitos, ele passa uma autenticidade. Aliás, eu já conversei com pessoas que estiveram muito próximas de Jair Bolsonaro, ex-ministros, ex-assessores, e todos falam a mesma coisa, né? Essa autenticidade. Há uma defesa verdadeira de valores, muitos falam que ele dava ministérios a portas fechadas, ó, faz o que você quiser. Eu vejo que o Pablo Marçal, ele, na verdade, ele tenta ocupar um espaço nesse vácuo deixado pelo Bolsonaro, dado que o Bolsonaro está inelegível. Então eu vejo que não há uma autenticidade que há em Bolsonaro. Eu vejo que há um cálculo político oportunista.